Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada para vocês nessa manhã de sábado, hoje dia 1º de novembro de 2025. Que essa palavra vai de encontro ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui. Quem quiser participar do clube de membros, botão assinar. E quem quiser abençoar esse ministério, aqui em cima vai aparecer as informações para que os irmãos possam semear nesse ministério. Pessoal, estou gravando 3 vídeos durante a semana, né? E nos finais de semana eu ponho 2, eu ponho esse da manhã e ponho um só de noite, tá? Então, o da tarde hoje a gente não vai ter. No final de semana, como eu sempre digo, é um pouco menos, né, de pessoas assistindo o canal. Então, eu acho que não tem tanta necessidade de 3 vídeos grandes. Vamos para a nossa conversa? Vamos falar um pouquinho da nossa vida na presença de Deus, né? Uma personagem que eu gosto muito é a Abigail. E sobre ela eu falei algumas vezes aqui no canal. Recente eu falei sobre Mical, que era uma esposa de Davi. E como Mical foi uma pessoa amargurada, uma pessoa que carregava muito ressentimento no coração dela por conta de tudo que ela viveu com Davi, né? E por ela ter sido abandonada por Davi, enfim, toda a história, o passado que ela teve com Davi. Já a Abigail é o contrário disso. A Abigail, ela teve um passado difícil, com um casamento que foi muito complicado, possivelmente, porque o marido dela era um homem doido, era um homem prudente, era um homem inconsequente, era um homem de coração muito duro, chamado Nabal, né? E quando Davi estava se refugiando próximo da fazenda de Abigail e de Nabal, cuidando das ovelhas deles, né? Se refugiando numa caverna, Davi pediu comida e Nabal não quis dar comida para Davi, né? E Davi estava cuidando dos pastores de ovelhas de Nabal. E, no entanto, sair para Nabal não quis dizer nada. Ele ofendeu Davi, insultou Davi. E Davi ficou a um fio, literalmente, a um triz de ir lá e matar Nabal, destruir tudo. Mas o Senhor mesmo, o Senhor se encarregou e Nabal acabou tendo um piripaque lá e morreu do coração. Alguma coisa aconteceu, um derrame, um infarto, não sei. A Bíblia fala que foi um mal súbito, né? E aí, nesse episódio, nós conhecemos a figura de Abigail. Que ela vai até Davi, ela leva mantimento, ela leva comida, ela leva tudo. Ela, antes mesmo de Davi sair, ela vai até ele, né? Então a gente vê nela uma mulher conciliadora, uma mulher sábia, uma mulher que numa circunstância totalmente ruim, desfavorável, perigosa até mesmo para a sua família, para a sua vida, ela soube ter a tranquilidade, ela soube ter a sabedoria para poder lidar com aquela situação, né? E eu acho que aqui é o ponto, porque eu acho que assim, quando nós agimos, nós planejamos. Por exemplo, hoje é sábado, amanhã é domingo, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou e planejo o que eu faço, para onde eu vou, como eu vou, quanto que eu posso gastar, se eu não posso gastar, se eu tenho algum dinheiro, se eu não tenho, se eu for sair para algum lugar, se eu for sair de casa, se eu não for sair, se eu for no mercado. Então, quando a gente age, nós planejamos, naturalmente nós planejamos. Agora, quando nós reagimos, a reação, ela não tem como ser planejada, ela é algo na hora, né? A reação é uma atitude na hora que você vai ter, uma atitude diante da situação que se apresenta. Então você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para planejar, você não tem tempo para poder idealizar, para bolar o que você vai fazer melhor. Não tem essa possibilidade. Então a reação de Abigail foi dentro disso, né? A reação de Abigail mostra, eu acho que a reação, ela mostra muito mais quem nós somos do que a ação. Então a reação dela, eu acho que mostrou muito melhor, né, essa situação. Então a reação dela é uma reação de uma mulher que tem intimidade com Deus, uma mulher que tem uma experiência com o Senhor, uma mulher que tinha uma sabedoria. E aí é o ponto, irmãos. Situações de dificuldade se apresentam o tempo todo na nossa vida. E eu acho que a gente tem que pedir a Deus a sabedoria para poder lidar com elas. O que é a sabedoria, senão a melhor forma de agir dentro das situações que se apresentam? A sabedoria, ela nos livra de piorar qualquer situação, sabe? Que a falta da sabedoria nos leva às vezes a piorar uma situação que não é nem tão grave assim, e transformar uma situação em algo muito pior, sabe? Trazer consequências e desdobramentos muito piores. E a sabedoria, ela não é ser inteligente. Um problema que muitos cristãos confundem. A inteligência é uma faculdade humana, é uma questão humana.
é uma qualidade humana. Agora, a sabedoria, ela vem do céu. A sabedoria, ela vem do Senhor. A sabedoria ela te dá condições, ela nos dá condições de alcançar sucesso, vitória nas situações diversas da nossa vida. Então eu acho que assim, e aí uma palavra para alguém que está precisando ouvir essa palavra nessa manhã de sábado: você tem que ter mais sabedoria, principalmente nas palavras. E eu vou falar aqui com propriedade, porque eu talvez tenha sido nas palavras, ao longo da minha vida, talvez tenha sido as minhas palavras onde tenha mais faltado sabedoria. Por incrível que pareça, né? Você pode dizer assim: poxa, Alan, você tem um canal, você fala da Bíblia e tal. Sim, fala da palavra de Deus, mas se nós conhecemos e não praticamos, é como se nós não... Melhor seria ser ignorante, sabe? Melhor seria não conhecer, porque conhecendo e não praticando é edificar a casa sobre a areia. Muitas vezes eu tinha o conhecimento, mas eu não praticava, eu não falava da maneira que eu tinha que falar, eu não usava a melhor forma de se expressar na situação que se apresentava. E as palavras ferem, as palavras às vezes elas doem mais do que um soco, né? Então, por mim, vai por mim, é melhor pensar muito, orar muito antes de falar do que falar alguma coisa e depois ficar pensando na bobeira que falou, que não era para ter dito. Então, muitos incêndios que acontecem na nossa vida vêm por conta da nossa língua. O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, que a língua ela incendeia, né? Ela queima, é um órgão tão pequeno que pode lançar o homem no inferno. Então a sabedoria, irmãos, nas palavras. A Abigail foi uma mulher que ela teve sabedoria nas palavras, ela veio com um conselho de sabedoria para Davi e desarmou Davi completamente. Ela não desarmou Davi nas armas, ela desarmou nas palavras. Então, uma forma que nós temos de desarmar toda a ação do mal, de desarmar toda a ação da carne, seja nossa, seja de uma outra pessoa, seja de quem você está convivendo, sabe? É através da sabedoria. Alan, como eu faço para ter sabedoria? Qual é o segredo? Qual é a fórmula mágica? A fórmula mágica é a fórmula bíblica. Pede. Aquele que pede, Deus dá. Aquele que busca do Senhor sabedoria, Deus concede. Essa talvez seja um dos principais dons do Espírito Santo, a sabedoria, a palavra da sabedoria. É a base, junto com o dom de fé, com o dom de discernimento, são os principais. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Tem gente que quer falar em línguas, tem gente que quer ter visões, quer ter sonhos, mas não quer ter sabedoria, né? E a sabedoria é um dos segredos. Tanto é que Salomão, quando ele começa a reinar e o Senhor fala: pede o que tu queres e eu te darei. E ele pede sabedoria. Ele sabia que se ele tivesse sabedoria, ele teria tudo. Que se ele tivesse sabedoria, o resto seria uma consequência. Viria através da sabedoria. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Tome posse dessa palavra. Deus te abençoe, que seja um mês repleto da presença do Senhor, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Fica na paz, graça e paz.